O câncer de mama é um tumor maligno que se desenvolve na mama como consequência de alterações genéticas em algum conjunto de células da mama, que passam a se dividir descontroladamente. Ocorre o crescimento anormal das células mamárias, todo do ducto mamário, quanto aos glóbulos mamários. Existem diversos tipos e subtipos de câncer de mama. No geral, o diagnóstico leva em conta alguns critérios: se o tumor é ou não invasivo, seu tipo histológico, avaliação imunohistoquímica e sua extensão. O câncer de mama representa o principal tipo de câncer na mulher. Geralmente apresenta um grande índice de cura, principalmente quando diagnosticado em sua fase inicial. O tumor se inicia na mama, podendo atingir a axila, até mesmo aparecer em outras regiões. O tamanho do tumor determina a sua forma de tratamento e por isso as mulheres devem realizar o autoexame, principalmente uma semana antes do período menstrual. O fato é que de cada 10 mulheres, pelo menos uma, ao longo de sua vida, vai desenvolver essa neoplasia maligna. O câncer de mama também acontece em homens. No entanto, essa estatística é bem pequena. Referente a todos os casos, eles representam apenas 1%. Geralmente, o câncer de mama aparece como uma massa ou um tumor palpável. O câncer de mama ele é dividido em estágios, na qual, no estágio 1, esses cânceres eles ainda são relativamente pequenos e não se espalharam ainda para os linfonodos. Já no estágio 2, esses cânceres eles são maiores do que no estágio 1 e eles podem ou não se disseminar para os linfonodos. No estágio 3, o tumor é maior e é considerado invasivo. Já se espalhou no seio e pode ter raízes nas axilas. E o estágio 4, ele é o estágio mais avançado. E os tumores, eles já se disseminaram para outros órgãos. Infelizmente, no Brasil, 60% a 70% dos casos são diagnosticados no estágio 3 ou 4. Alguns fatores contribuem para causar essa neoplasia maligna, como, por exemplo, o histórico familiar. Então, se você já teve, vamos dizer que 2 parentes de primeiro grau com câncer, você tem uma probabilidade muito grande de ter também. A idade. Geralmente, as mulheres de 40 a 69 anos são mais propícias a adquirir esse câncer. Por quê? Porque nessa idade o hormônio estrógeno está no auge. O colesterol alto também é um importante fator de risco, já que as gorduras elas servem de matéria-prima para o hormônio estrógeno. A obesidade também é um importante fator de risco e a ausência de gravidez, porque quando as mulheres amamentam, elas estimulam as glândulas mamárias e diminuem a quantidade de hormônios, principalmente o estrógeno, na circulação sanguínea. Alguns sinais e sintomas, eles aparecem dependendo do estágio que você tiver, mas geralmente é ferida na mama, nódulos aparentes, secreção escura, pele enrugada, vermelhidão, inchaço e nódulos na axila. Diagnóstico. É qualquer sinal estranho que o paciente notar, deverá ir ao médico, oncologista ou ginecologista, que ele vai conduzi-lo ao exame clínico. O exame clínico ele consiste na observação da mama, que vai detectar qualquer anormalidade que o paciente venha ter. O diagnóstico ele também pode ser feito pela mamografia da mama, que é o raio-x da mama. A ultrassom da mama, ela tem como objetivo avaliar se há alguma massa estranha na mama. A biópsia, ela tem como objetivo fazer a retirada de células para fazer análise se há alguma célula cancerígena. Muitas vezes o enfermeiro é referência dentro dos hospitais de saúde, porque ele tem autonomia para direcionar o paciente para fazer os exames. O tratamento ele vai variar conforme o estágio da doença. Geralmente, o estágio 1 ele é acompanhado de cirurgias e radioterapias. As radioterapias geralmente acompanham a quimioterapia. E a quimioterapia ela é um tratamento que vai utilizar medicamentos tanto orais como intravenosos com o objetivo de destruir, controlar ou inibir o crescimento das células doentes. O tratamento para essa neoplasia maligna no estágio 4, ela consiste em terapias sistêmicas. E essas terapias sistêmicas, elas são os medicamentos que se espalham pelo corpo para tratar o câncer onde ele estiver. Elas incluem geralmente quimioterapia, terapia hormonal,
terapia-alvo ou imunoterapia. Fazer sempre os exames, ter uma boa alimentação, evitar fumar cigarro, bebidas alcoólicas e praticar atividades físicas. Conversando com minha filha, que é enfermeira, ela pediu que eu fizesse uns exames. Só que eu dizia assim, que não tinha tempo, né? Que ia perder tempo pelo SUS, que é muito demorado mesmo. Falar de câncer é uma coisa assim que dá muito pano pra manga, né? A gente falaria aqui 2, 3 dias e não teria tempo de falar outras coisas, mas assim, sucintamente, o paciente que tem o diagnóstico de câncer de mama, ele é referenciado para cá, para o Hospital São Marcos, porque nós somos um hospital de referência para todos os tipos de cânceres e principalmente para o câncer de mama. Os pacientes, eles vêm para cá. Quando o paciente é daqui mesmo de Teresina, ele vai a um postinho de saúde e no posto de saúde ele marca a consulta para vir para cá via cirurgião. Então ele entra no Hospital São Marcos pela cirurgia, ele não entra pela oncologia ou pela radioterapia, ele entra pela cirurgia. Se o paciente é do interior do Maranhão ou interior do Piauí, esse paciente ele é referenciado de lá da cidade dele para cá. Então quando ele chega aqui no Hospital São Marcos, a Secretaria de Saúde do seu município, ele já vem também com a guia, com o encaminhamento para falar com o cirurgião. Após a consulta com o cirurgião vai avaliar estadio da doença, vai avaliar, solicitar, se o paciente não tiver feito ainda, a imunistoquímica, tá? Para poder saber qual é o tipo de câncer, se é ductal infiltrante, se é carcinoma in situ, aí são vários os nomes. No dia da consulta, o médico faz a análise, né? Faz o perfil do paciente, aí ele geralmente ele vai encaminhar o paciente para o tratamento correto. Então, assim, existem os tratamentos adjuvantes, neoadjuvantes. Então, o médico ele vai escolher o tratamento que o paciente vai fazer. Se ele vai começar pela cirurgia ou se ele vai começar pela quimioterapia. Então, se o paciente começar pela cirurgia, são feitos todos os exames pré-operatórios. Depois que são feitos os exames pré-operatórios, o paciente é encaminhado para a quimioterapia. Na consulta com o quimioterapeuta é visto qual o protocolo a ser seguido. Dependendo do tipo de protocolo, somente uns 8 meses depois é que esse paciente vai começar a radioterapia. Tá? Então, assim, é um protocolo porque existem quimioterápicos que não tem como fazer. A maioria dos quimioterápicos para câncer de mama, principalmente o protocolo FAC, não tem como fazer a radioterapia junto com o tratamento de quimioterapia. Então o paciente faz a químio, quando termina esse protocolo é que ele é encaminhado para cá para a radioterapia para fazer o tratamento radioterápico. Às vezes o paciente começa pela quimioterapia, logo em seguida a radioterapia e aí vai para a cirurgia. Às vezes ele começa pela químio, vai para a cirurgia e só então vai para a radioterapia. Então tudo isso é analisado e avaliado pelo médico, ou pelo cirurgião lá no início, ou então pelo quimioterapeuta, quando o paciente já passou com ele em consulta. Falar das dificuldades para nós aqui do SUS, da ponta, é falar de educação. Porque, infelizmente, acho que o maior empecilho para que o paciente chegue até o Hospital São Marcos é a falta de comunicação ou a falha de comunicação em algum processo ao longo do tratamento. A grande maioria dos pacientes que são atendidos aqui no Hospital São Marcos são pacientes que têm um grau de instrução assim bem precário. Então, assim, para que ele entenda como é que ele tem que ser feito, ele perde muito tempo. Fora que tem os aproveitadores, né? São as pessoas que pegam a fé dele, se aproveitam da fé para atrapalhar o tratamento. Como assim, enfermeira? Os pacientes, eles chegam, eles vão numa clínica, o médico faz uma cirurgia, às vezes faz uma cirurgia com a margem horrível, com margem comprometida, e pega todo o dinheiro desse paciente, cobra na cirurgia e fica protelando o resultado.
Então, quando o paciente chega aqui, muitas vezes ele precisa refazer essa cirurgia. Então, tudo isso vai perdendo tempo. O SUS, são várias as etapas. Então, assim, até o paciente conseguir chegar à sua secretaria do município para que ele seja referenciado para cá, às vezes ele perde muito tempo, principalmente com essas clínicazinhas. E muitas vezes o diagnóstico do câncer de mama, ele não é um diagnóstico fácil, porque às vezes a lesão está muito pequena. Então não se consegue detectar por um exame de ultrassom ou mesmo pela mamografia, porque o exame de escolha para diagnóstico é a ultrassom, tá? Então, assim, já tiveram vários relatos, vários casos de pacientes que dizem para o médico: eu tô sentindo, no exame não aparece nada, e de tanto o paciente insistir, no fundo ele tá com a doença. Então, assim, a gente tem que aprender a escutar o paciente, porque ele sabe dele, ele sabe onde está doendo, ele sabe, então a clínica dele é soberana, tá? Então ele vai dizer o que ele tem. Então nosso maior entrave é a educação, é isso, é não conseguir chegar em tempo hábil até nós para que seja feito o protocolo de maneira correta.